compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. A liderança de Davi. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Que alegria permanecermos juntos nessa trajetória de estudarmos sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Para mim tem sido um prazer caminhar com você e espero e oro para que de alguma forma nós possamos estar crescendo juntos. Nós chegamos aí à lição de número 7 e temos aí a oportunidade dada por Deus de pensarmos um pouco sobre liderança a partir do exemplo de Davi. E eu quero fazer, conforme temos feito nas lições anteriores, trazendo aqui algumas considerações iniciais. Eu sugiro que você inicie a aula sobre a liderança de Davi, acentuando, é claro, a abrangência do personagem Davi, levando em conta que ele foi alguém quase que completo, né? A sua sensibilidade, tanto artística, musical e espiritual, como líder, enfim, Davi foi alguém que teve uma abrangência extraordinária nas áreas em que atuou. Além disso, destaque também a importância de Davi, não só como personagem, mas também como um líder espiritual. Então é importante que você faça isso, porque isto dará a você condições de chamar a atenção de seus estudantes ou dos seus alunos da sua classe, como queira, para a importância de se estudar esse personagem dentro de uma perspectiva de liderança. Além disso, destaque também que Davi, como personagem, como líder espiritual, ele reafirma o fato de que Deus se utiliza de pessoas e de métodos improváveis e inesperados. Davi é essa pessoa que reafirma essa verdade, de que o improvável para Deus é provável. O inesperado para Deus é geralmente quem ele se utiliza. Destaque isso porque isso também é importante. E ainda nessas considerações iniciais, acentue também os assuntos que serão estudados nessa lição. Então, essa lição se propõe a estudar a vida de Davi, o seu treinamento e o modelo de liderança de Davi. E aí, então, já partindo para o tópico de número 1, esse tópico se propõe a estudar Davi como um homem segundo o coração de Deus. Nesse ponto, antes que você fale sobre os subtópicos, é bom você destacar alguns pontos importantes, como por exemplo, destaque a ação intencional de Deus, tanto nos acertos quanto nos erros de Davi. Então, a história de Davi como personagem e como líder, ele demonstra e acentua a ação intencional de Deus, Deus conduzindo a história de Davi. É evidente que nos erros não é a ação de Deus levando Davi a errar, mas você percebe Deus se apropriando dos erros de Davi para também trabalhar nele, preparando-o para aquilo que Deus ou que o Senhor tinha realizado em sua vida. Então, dê esse destaque na presença permanente e ativa de Deus na história e na liderança de Davi. Esse é um ponto também muito importante. Além disso, enfatize 3 verdades sobre a liderança de Davi. A primeira, Davi
se não foi o maior, ele foi um dos maiores líderes de Israel. Há quem o considere como o maior. Segundo lugar, a fonte da liderança de Davi foi o próprio Deus. Isso aqui nós vamos destacar ao longo de todo o nosso estudo, porque a liderança cristã, a liderança espiritual, o ministério de um líder cristão, ele procede de Deus. E isso é inevitável e indispensável, e por isso nós sempre estaremos destacando. Destaque isso também. E finalmente, a liderança de Davi é colocada em relação com o reino de Deus. Então, veja, olha que privilégio. A liderança de Davi, o governo de Davi, ele é colocado em paralelo ao reino de Deus, que tem como característica o não ter fim. Finalmente, antes de nós falarmos sobre o primeiro subtópico, é bom que você também destaque que a análise que será feita nos seguintes aspectos, ou sobre a liderança de Davi, tem como objetivo, primeiro, falar de Davi como filho, falar sobre a natureza do chamado de Davi e as qualidades de sua liderança. Então vamos começar aqui falando sobre Davi como um filho obediente. Que coisa interessante, né? Porque geralmente você pega aí o exemplo de um grande líder, quer seja no mundo corporativo ou até mesmo um líder espiritual ou um líder cristão, e você parte dos seus feitos, né? Da sua performance, das suas capacidades, das suas qualidades intelectuais, de comunicação. Mas a Bíblia, ela aponta Davi não só como resultado final, mas também dentro de um processo. E parte deste processo, a Bíblia apresenta Davi na condição de filho. E quando você estuda Davi na condição de filho, você percebe Davi como um filho obediente. Então, nesse ponto, é importante você iniciar a sua aula destacando que Deus, e isso eu acho belíssimo, né, na forma com que Deus trabalha, ele se utiliza, mesmo que sem a pessoa perceber e saber, de cada fase de sua vida como uma forma de Deus estar preparando essa pessoa para ser um líder. Então, Davi é uma prova viva de que uma pessoa que Deus escolheu para liderar em algum nível o seu povo, já desde a infância Deus vai usando etapas desta infância, da adolescência, da juventude, da fase adulta, como meios de forjar o caráter desse líder. Davi é uma prova viva disto. Por isso, destaque também que, ainda que Davi tenha sido submetido a um processo de preparo, ele não tinha essa consciência. Ele não sabia disso, mas Deus estava ali atuando nesse sentido. Agora, quando você fala desse processo, é importante que você mostre também o propósito desse processo, né, que é de aprofundar as raízes desse líder. Então Deus, ele trabalha, e é interessante porque quando você pensa na construção de um edifício, a fundação desse edifício fica exatamente longe do alcance dos olhos das pessoas. Trabalhar na fundação de um prédio é trabalhar em um lugar onde ninguém vê. E Deus, ele atua no aprofundamento das raízes da estrutura de um líder, exatamente longe dos olhos das pessoas e às vezes longe dos olhos da própria pessoa que é chamada a ser líder. Então ali Deus vai escondendo as bases desta estrutura. E Deus, ele trabalhou nesse sentido em Davi, aprofundando as suas raízes que viriam ser responsáveis por sustentar esse edifício tão grande e tão importante que foi a liderança de Davi. Destaque isso aos seus alunos, porque eu considero que isso vai ajudá-lo no sentido de mostrar a importância do preparo, inclusive na infância de um líder espiritual. Um outro ponto também é de que a durabilidade dos frutos de uma liderança cristã deve ser um dos principais alvos de um líder. Não basta dar frutos, é preciso que esses frutos permaneçam. Há muitas pessoas que aparecem como meteoros, né, e daqui a pouco somem.
Então é importante que você também enfatize a sua classe a necessidade desse aprofundamento das raízes, porque isso garantirá a durabilidade dos frutos que essa liderança irá produzir. Então, esse deve ser um dos principais alvos de um líder de sucesso, que os seus frutos tenham durabilidade. Mas para isso é preciso alguns passos, né, para isso. Primeiro, princípios espirituais. É preciso que o líder que queira que os seus frutos sejam duráveis, ele precisa pautar as suas convicções, a sua consciência e o seu comportamento sobre princípios espiritualmente inabaláveis. Segundo, é preciso preparo intelectual. O líder precisa entender que ele necessita ser preparado intelectualmente falando. E em terceiro e último lugar, é preciso também que haja ou ele tenha valores familiares. Portanto, assim como Davi, um líder de sucesso é forjado em todo o processo de sua vida. Nesse sentido, estude e enfatize cada etapa do processo a que Davi foi submetido. Você tem acesso a isso aí na revista e você também tem um acesso um pouco mais ampliado e aprofundado no livro de apoio. Mas é importante que nesse primeiro tópico, no primeiro subtópico, você estude com afinco e enfatize a sua classe cada etapa do processo a que Davi foi submetido. No 1.2, Davi é apresentado como uma escolha de Deus. Então, nesse ponto é importante você destacar que Davi, e isso aqui é muito interessante, você não encontra Davi trabalhando em nenhum momento e nem tramando ou trabalhando no sentido de vir a ser o rei de Israel. Você não vê. Davi, ele não se preocupa em chegar ao trono. Davi não se preocupa nem em fortalecer a sua imagem e nem tampouco de enfraquecer a imagem de Saul. Porque Davi não se preocupa com o trono. Davi se preocupa com a presença de Deus. Então Davi é uma escolha de Deus. Davi, por mais que ele tivesse em algum momento a consciência de que viria a ser rei de Israel, em nenhum momento, nem antes de saber e nem depois de saber, você não vê Davi trabalhando para assumir o trono de Israel e nem para enfraquecer a liderança de Saul. E destaque também que enquanto Saul foi rejeitado por Deus, Davi foi escolhido para estar em seu lugar. Agora, além de chamar a Davi, Deus não só chama Davi, mas Deus também dá testemunho de Davi e de seu chamado. Então você tem acesso aí, tanto na revista quanto no livro de apoio, você tem o testemunho que Deus dá sobre Davi. Achei a Davi, encontrei a Davi. Você vê Deus testemunhando a respeito de Davi e a respeito de seu chamado. Além disso, Davi também, ele demonstrou ser um homem desprendido. Quando você percebe, por exemplo, que logo que ele foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não saiu dali divulgando, propagando, menosprezando Saul. Não, o texto bíblico diz que ele voltou para cuidar do rebanho de seu pai. Veja, mesmo depois de ter sido ungido rei na presença de seus irmãos, ele voltou ao seu posto de origem. Isso demonstra, além de desprendimento, demonstra também que Davi era alguém responsável. Ele tinha consciência do que de fato ele deveria fazer naquele momento. Mas há uma promessa. Isso, há uma promessa, mas há uma realidade. Eu fui ungido, é verdade. Quando chegar o tempo, Deus fará todas as coisas. Enquanto isso, eu vou cuidar daquilo que de fato está em minhas mãos. Então é importante que destaquemos isso em nossas aulas nesse ponto. Agora, além disso, mesmo tendo sido chamado por Deus, Davi teve de ser confirmado diante das pessoas, inclusive de seus liderados. Veja que depois da unção de Davi, que Davi recebe na casa de seu pai Jessé, ele teve que passar por uma série de etapas, inclusive de confirmação,
de identificação das pessoas. As pessoas foram identificando e reconhecendo, como por exemplo Jonatas, como por exemplo a própria Abigail, quando ela sai ali para... E essa história é linda, porque demonstra a sabedoria, a sensibilidade, o compromisso daquela mulher com a proteção de seu esposo e de sua casa. E ela identifica e diz para Davi: olha, não faça isso, porque quando você vir a ser rei sobre o povo de Deus, isso cairá na sua conta. Então ela também está ali identificando que Davi viria a ser rei sobre Israel. Então perceba que mesmo com uma unção dada por Deus através de um profeta, num lugar oculto e reservado, todavia esse chamado ele teve que passar por um processo de confirmação diante das pessoas. O líder cristão precisa entender que por mais ungido que ele seja, ele precisa passar pelo teste e a confirmação do povo de Deus. É aquilo que os puritanos eles chamavam de chamado interno e externo. O chamado interno é a comunicação do dom, é uma relação de Deus com a pessoa vocacionada. E o chamado externo é quando isso é submetido à igreja, porque afinal essa vocação é para servir a igreja e a igreja que tem que confirmar também externamente. Você pode entender isso melhor para inclusive enriquecer a sua aula. Atos capítulo 13, ali dos versículos 1 ao 4, você tem essa dinâmica. O Espírito Santo, enquanto eles oravam e jejuavam, indicou, mas quem orou, impôs as mãos e enviou foi a igreja que estava em Antioquia. Então é importante que você também dê esse destaque de que Davi, mesmo tendo sido chamado por Deus, ele teve de ser confirmado por outras pessoas, inclusive pelos seus liderados. No 1.3 você tem aí as qualidades de Davi como líder. Aqui é importante você destacar que o objetivo aqui é o de mostrar as principais qualidades da liderança de Davi. E isso é dividido em 3 etapas. A primeira, a relação de Davi com Deus, a relação de Davi consigo mesmo e a relação de Davi com o próximo. Lembra que nós tratamos isso em aulas anteriores? Essa é a dinâmica da relação do homem com Deus, consigo mesmo, com o próximo. O líder cristão, ele não foge a esta regra. Ele é convocado, desafiado a ter uma boa relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E aí aqui, lógico, você tem aí na lição e você tem no livro de apoio uma abrangência muito maior. Mas veja, enfatize para os seus alunos lá na sua classe que na relação de Davi com Deus, o ponto é a sua espiritualidade. É importante você estudar um pouco sobre o que é espiritualidade cristã. Em linhas gerais, a espiritualidade cristã, ela pode ser definida como a maneira com que eu vejo a Deus, e isso vai influenciar a maneira com que eu me relaciono com Deus, me relaciono com o mundo à minha volta e com as pessoas. Então a forma com que eu vejo e me relaciono com Deus determinará todas as demais áreas da minha vida. Se a minha relação com Deus e a minha visão sobre Deus, ela está deturpada, as demais áreas também sofrerão danos. Então quando você passar isso aos alunos, a passar a respeito da relação de Davi com Deus, é a sua espiritualidade. A forma com que Davi via a Deus e se relacionava com Deus. Já na sua relação consigo mesmo, o destaque recai sobre a sua humildade. Então Davi era alguém humilde de coração. E ao tratar da sua relação com o meio em que ele viveu, a ênfase é em seu caráter, tá? Ainda que ele tenha tido alguns erros. No tópico de número 2, a ênfase aí, o título é a liderança de Davi. Aqui eu destaco 2 pontos iniciais. É importante você enfatizar que Davi foi um líder respeitado. Enfatize isso, Davi foi respeitado e ainda é respeitado. Segundo lugar, as qualidades de Davi e as áreas nas quais atuou foram variadas. É importante que você pesquise aí na lição, no livro de apoio, em outras fontes seguras, é claro, as diversas áreas que Davi atuou. E apresente de forma panorâmica, rápida e objetiva aos seus alunos. No 2.1, é tratado aí sobre uma liderança cheia do Espírito Santo.
É interessante e é bom que você destaque isso aos seus alunos, que a primeira referência que a Bíblia faz sobre Davi é exatamente a unção que ele recebeu como confirmação de seu chamado. É a primeira. É aí que Davi aparece no cenário. Ele aparece no cenário sendo ungido. Aqui é importante você explicar o que vem a ser unção, tá? Desconstrua as ideias equivocadas sobre unção. Então, unção ali representou o quê? Primeiro, a partir do momento que Davi foi ungido, isso quis dizer que ele passou a pertencer exclusivamente a Deus. Segundo, ali também unção tem a ver com capacitação. E terceiro, também confirmação. Então, você tem ali consagração, você tem ali capacitação e você tem ali confirmação. Então, Davi foi consagrado, foi capacitado e foi confirmado no momento em que ele recebeu a unção de Deus por meio de Samuel, na presença de todos os seus irmãos. Aqui é importante você destacar também que o Espírito de Deus leva o líder cristão a administrar bem a sua família. Tá? Você vê isso em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, e ali os resultados a partir desses versículos, principalmente no capítulo de número 6. No 2.2, você tem aí também Davi como uma liderança centrada em Deus. É bom você explicar o que é uma liderança centrada em Deus, que é o mesmo que ter Deus como prioridade. Tá? Aqui eu volto àquele assunto sobre o perigo de priorizar o trabalho em detrimento de Deus, quando a pessoa valoriza mais o serviço do que o estar com Deus. Então trabalhe isso novamente nos seus alunos, porque isso é muito importante. Quando a pessoa se envolve muito com o reino e se esquece de se envolver com o rei deste reino. Enfatize também que Davi priorizou a sua relação com Deus e dele dependeu inteiramente. No 2.3 você tem aí uma liderança com foco nas pessoas. Você precisa revisitar esse ponto de que uma das principais funções de um líder é a formação de pessoas. Então é preciso voltar nisso. O líder, ele será testado em momentos de grande angústia, porque nós somos testados não nas nossas ações, mas nas nossas reações, principalmente em momentos de adversidades. Então o líder cristão, o líder espiritual, ele é testado no momento de angústia, porque nesse momento ele é desafiado a manter-se firme no cumprimento de sua missão em momentos de aflição. Então, quando a coisa aperta para o líder, é ali que se vê o nível de comprometimento que ele tem com a sua missão. Então, a minha sugestão aqui é que você estude e trabalhe os difíceis, porém produtivos momentos de Davi na caverna de Adulão. Estude aquele momento, você tem aí na lição, no livro de apoio, você pode aprofundar sobre esse momento que ele teve ali de dificuldades, mas dali ele conseguiu influenciar, ele conseguiu extrair daquele grupo de pessoas o que eles tinham de melhor, e vindo a se tornar o que vier a ser chamado de os guerreiros de Davi. Então, liderar, lembre-se, é influenciar. E uma das formas disso ocorrer é na capacidade que o líder deve ter de se identificar com os seus liderados, principalmente em suas necessidades e dificuldades. Então, trabalhe isso também, porque é um aspecto importante. E no terceiro e último tópico, você tem aí os aspectos práticos da liderança de Davi. Nesse ponto é importante você enfatizar a necessidade de uma teologia da liderança. O que seria, em linhas gerais, rapidamente aqui, uma teologia da liderança? É buscar a compreensão do que Deus espera de um líder. Então, o que Deus pensa sobre um líder? O que Deus espera de um líder? Qual é o líder que Deus aprova? Essa é uma teologia da liderança, é uma perspectiva divina sobre o exercício da liderança. No 3.1, Davi é apresentado como um líder que soube honrar alianças. Deus é um ser de alianças. Enfatize isso aos seus alunos. Davi e a sua própria liderança são frutos do quê? Da aliança que Deus fez com ele. Além disso, os frutos dessa aliança foram identificados e reconhecidos por outras pessoas.
As pessoas reconheceram os frutos da aliança que Deus fez com Davi. Agora, o compromisso de Davi não se restringiu somente em sua aliança com Deus, porque tem gente que diz, não, eu mantenho minha aliança com Deus apenas. Davi não. Davi manteve a sua aliança com Deus, mas ele também estendeu isso a outras pessoas. E aí aqui eu sugiro que você dê um destaque especial ao episódio de Mefibosete. Davi honrando a aliança que ele fez com Jonatas. Mesmo depois de morto, Jonatas morto, Davi honrou a aliança que ele havia feito com seu amigo. No 3.2, Davi é apresentado como um líder justo. Lembre-se que a justiça, ela é uma das características do reino de Deus. Paulo diz isso, lá em Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E aí a primeira característica, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a justiça deve fundamentar o exercício de uma liderança cristã. Davi buscou a justiça e a praticou, como se vê, por exemplo, no episódio da distribuição dos despojos por ocasião da batalha em Ziclag. Estude aquilo ali, pesquise sobre aquilo e veja como que Davi foi justo nesse processo. No 3.3, para encerrar, Davi é apresentado como um líder segundo o coração de Deus. Isso aqui é uma das coisas mais belas da Bíblia, e impressionantes, e inesperadas e surpreendentes. Porque Davi recebeu a honra de ter sido chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Como é que você compreende isso? Primeiro, Davi priorizou o reino de Deus. Segundo, Davi foi misericordioso em não aceitar que o povo sofresse pelos erros que ele havia cometido. Definitivamente, Davi foi um líder alinhado ao coração de Deus. Estude sobre isso, se aprofunde sobre isso, aproveite a lição, o livro de apoio e compartilhe isso com os seus alunos, e eu tenho certeza que será um tempo de crescimento. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus quiser.